O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Nos sentemos um pequeno instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos ainda no capítulo 4 do evangelista São Lucas, que Jesus começa na sinagoga, proclama a palavra de Isaías. Aquela palavra se cumpre na pessoa de Jesus. Depois Jesus, ali na sinagoga, expulsa o demônio de uma pessoa endemoniada. E aí começa o trecho do evangelho de hoje. Jesus, ele saindo da sinagoga, indo a Cafarnaum, ali onde tinha a casa de Pedro, André, e ali também ele visita a sogra de Pedro, que estava na casa de Pedro, na casa de Simão. É interessante que na caminhada de Jesus, ele sempre quer levar a boa nova a todos. Não importa a pessoa. Ele não fica distinguindo onde deve chegar, onde deve ir. E a ele foi apresentada a sogra de Pedro, que podemos até pensar, né? Nossa, mas a febre precisava dessa presença de Jesus para curá-la? E o livro do Levítico, até mesmo se a gente pega lá no Antigo Testamento, falava que a febre alta era até mesmo um castigo à pessoa por ela não viver os mandamentos. Mas ali era a lei que os homens colocavam, até mesmo desprezando a humanidade da pessoa em vista da lei que era proclamada. Mas aqui Jesus, ele vai ao encontro daquela pessoa porque também a doença, a enfermidade no tempo bíblico, no tempo de Jesus, era considerada também algo de exclusão da sociedade. Aquela pessoa não podia mais conviver com as outras pessoas porque estava enferma, ou também porque a enfermidade traria também a possessão demoníaca àquela pessoa. Então, a febre alta significava essa antessala da morte no tempo bíblico. E Jesus vai ao encontro dessa sogra de Pedro com aquele propósito com todas as outras pessoas, de curar.
de novamente dar a vida. Até mesmo quando a gente pega a leitura da palavra e vê que ela se levantou após a cura. Esse levantar-se vem da mesma raiz da palavra ressurreição, quando Jesus ressuscitou. No sentido da vida nova que renasce a partir da cura em Jesus. Quando nós, por exemplo, vamos ao encontro da confissão, nós nos levantamos novamente para uma vida de pessoas com o ressuscitado. Quando deixamos para trás todos os nossos pecados para estar na mesma estatura do Cristo. E aqui, nesse caso, a cura dessa enfermidade era para pô-la novamente no convívio com as pessoas, mas também começar a servir o Senhor. A disposição em agradecer ao Senhor, agradecer a Deus servindo. E não podemos esquecer que, estando diante de Jesus, estavam diante do próprio Deus. Nós, quando estamos diante de Jesus, estamos diante do próprio Deus. Em Jesus, a graça salvífica, a graça de Deus se manifesta, porque estamos diante do Senhor, aquele que é o ungido do Pai, aquele que é enviado a cada um de nós. E por isso que com toda alegria, em cada Santa Missa, nós devemos ir com o coração cheio de fé, cheio de amor, ao encontro da sua palavra e ao encontro dele mesmo na Eucaristia. Porque é Deus mesmo visitando-nos. É Deus mesmo falando conosco. Esse mesmo Deus que curou a sogra de Pedro em Jesus é o mesmo que nos toca também. Que dá essa possibilidade de levantarmos-nos, de recomeçar a nossa vida com alegria, servindo com alegria. Depois o Evangelho até mesmo continua aqui, as pessoas vinham ao encontro de Jesus. E Jesus, ele dava um olhar bondoso a cada uma delas. E depois desse encontro com essas pessoas, o que Jesus faz? Vai rezar. Se retira para rezar ao Pai, para se nutrir da palavra de Deus, para reconfigurar a sua missão, reconfigurar o seu caminho, no sentido de Deus continuar mostrando qual é o desígnio dele, qual é a vontade dele mesmo em Jesus neste mundo. E é por isso que até mesmo Jesus ele fala, eu tenho que ir a outros lugares, a outras cidades, evangelizar também, passar por outros lugares, depois da oração ao Pai. Porque muitos lugares ele precisava partir em missão. Ele era um homem livre, não era preso a grupos, não era preso a algumas situações, a algumas cidades. Não, ele era um homem livre que saía para levar essa boa nova de Deus. Que é aquilo que dava cada vez mais a existência às pessoas. Para Jesus, toda ocasião de encontro era uma epifania de Deus que se realizava. Todo encontro com Jesus, Deus se manifesta. Deus é presente. O amor de Deus invade o coração. Permitamos que isso aconteça, para que a manifestação dele aconteça no hoje da nossa vida, por meio dessa Eucaristia que celebramos.